Pessoal. Hoje no Pode Compor, o podcast do Acervo de Compositores, nós entrevistaremos nada mais, nada menos que o professor Abigar Campos Tirado. Boa tarde, professor. Tudo Boa bem? tarde, Ney. Tudo bem, graças a Deus, você. Graças a Deus, tudo em paz. Eu gostaria de dizer que é um prazer incomensurável estar fazendo essa entrevista com o senhor. Respeito muito, admiro de coração, fez parte do meu crescimento musical, do meu estudo. Gostaria de dizer para todos que meu primeiro concerto de canto e piano, o professor Abigar é quem coordenou, me chamou para fazer com ele. Foi assim, foi magnífico. Para mim é uma lembrança muito boa que eu tenho dessa fase. Isso há 20 e 21 anos atrás, isso mesmo. Você se lembra da data, né? Ah, não, não lembro exato a data, Do não. ano, né? 90, 99, eu acho. O tempo passa muito rápido, né? 99, isso mesmo. Passa muito rápido. Meu Deus. Mas, assim, dentro da nossa entrevista, eu gostaria de saber do senhor como é que foi como que apareceu na sua vida nessa coisa da igreja, da música sacra, sobretudo a sua inserção na Semana Santa, né? Que o senhor trabalha tem incansavelmente, tem muitos e muitos anos. Desde que eu me entendo por gente, por músico, o senhor está trabalhando lá. Então, conta pra gente como é que foi isso, se foi um convite, ou como que aconteceu isso na sua vida. Realmente eu ia lembrar que eu sou muito ligado ao latim. E quando fiz faculdade, eu me formei, uma das línguas em que eu me formei foi o latim, né? E eu leciono latim no seminário como colaborador também. Ah, Isso sim. desde 88, não é? Justamente essa ligação com o latim. Antigamente, lá, você falou, o narrador lá na Semana Santa eram padres, até padres mais antigos, né, fora que vinham, etc. Depois padres Amanha, né? E depois não houve jeito, não, parece que padres Amanha não pôde mais. Aí o Monsenhor Paiva queria, foi substituído, o orador, o comentarista. Sim, sim. E o Aloysio Viegas também, comentando com o Sr. Paiva, falava, por que me chama Bigar? O Bigar já se dedica ao latim, e a música, etc. Aí o Sr. Paiva me convidou. Isso foi, não é tão antigo, isso não, foi em 93. 93, é. E aí eu fui, realmente, né, assumir. Eu comecei a fazer os comentários de toda a Semana Santa, atos internos e externos, de um modo especial os ofícios de trevas, Sim, sim. né? E continua até hoje. Claro que houve uma pequena interrupção na pandemia, teve Sim. um ano que eu não fiz na pandemia, um ano, e depois também, no ano atrasado, eu pedi. Eu fui substituído, não totalmente, mas em algumas cerimônias para eu descansar, que eu fiz cirurgia, fiz uns problemazinhos. Aí o João Pedro me substituiu. Mas o Monsenhor Geraldo não admite eu sair. Tinha que ser eu ano passado. Falei, então vamos dividir com o João Pedro. Não, não. Quero o senhor sozinho. O Padre Geraldo, inclusive, foi meu aluno de latim no seminário. Sério? Foi meu Padre aluno, Geraldo? Que meu aluno de legal. latim. E aí eu continuo, né? Não sei, este ano ainda, não sei se vou aguentar este ano, mas acredito que não vou ser dispensado, não. Ah, acredito que não. Acho que sem o senhor no comentário, a Semana Santa não é igual. Isso não é um sentimento só meu, não. Acho que da população são joanense, né? Eu fico honrado, lisonjeado de pedir o pessoal, né, gostar da minha atuação. Sim, sim. Eu me lembro que quando eu entrei para Ribeiro Bastos, né? Isso foi bem antes de 99, bem antes. Eu tinha acabado de sair do exército, se não me engano. E eu ia para Lira, eu acho, e aí o Manuel Veloso, que me arrastou lá para Ribeiro. Na época eu não tinha muito conhecimento de que eram duas coisas diferentes, assim, para mim era a orquestra. Todo mundo falava, era orquestra, 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 orquestra. Mas então veio essa coisa da
da Lira e da Ribeiro, né? E aí o Emanuel me levou para a Lira. E eu me lembro que na primeira Semana Santa que eu cantei, eu fiquei muito impressionado com a maneira com que o senhor conduz, né? Esse Desde comentário. 93. 93. Isso. Que o senhor conduzia esse comentário lá. E ajudou muito também a gente com o latim, né? Cantei muito com Adilson no coral, nos corais, né? Que ele já teve, no Primos principalmente. E sempre o senhor é que organizava essa questão do latim nas músicas alemão, nas músicas francesas, nas Nossa. músicas. Eu achava isso muito legal. Mas na Semana Santa, eu ali no culto, vendo a orquestra Pé de Baixo, brilhantemente atuando ali, né? E me dá muita saudade, lembro da Estela, José Sim, Maria, né? sim. Regendo ali, exatamente na nossa participação conjunta, eles como regente e eu como narrador, como comentarista. Tem algum fato, alguma coisa assim que o senhor acha de interessante nessa passagem que aconteceu com o senhor lá em cima, que foi assim, inusitado pelo menos, né? Não Nessa, que eu me lembre de nada é, diferente. Pode é. ser que haja, mas não me lembro de repente. Que normalmente é tão certinho, É, né? É tão bom, justo que as coisas não saem do caminho, né? Eu participei, sei lá, uns 10 a 15 anos ali, por aí. E nunca deu nada errado, assim, nunca vi nada pois é. acontecer. Por isso que eu fiquei curioso para ver se já havia ocorrido, né? Mas Não, nada nunca. diferente, não. É, mas é interessante essa questão. E realmente é um orgulho para São João do Rei manter essa tradição, né? Eu Sim, acredito que, assim, ofícios de trevas completos, né? Eu acho que cidade nenhuma apresenta atualmente. Inclusive, uma vez, disseram que de Roma estavam recebendo a transmissão de São João, é? me fala que estavam de Roma, e que comentaram isso aí, que é só São João do Rei mesmo. Olha, disso eu não sabia. Comentaram, por exemplo, Uhum, comigo. uhum. Eu me lembro que a irmã do Ney Franco, Sueli. Sueli Franco, isso. Acho que foi uma tese, né, que ela defendeu, que ela fazia uma comparação da Semana Santa daqui com Foi a em de Portugal, né? Braga, não é isso? Braga, Portugal, Braga. que disse que tinha uma certa É, semelhança, mas não é, exatamente. não é a mesma, não é como é feito aqui também, né? Eu É, acho. a É, né? impressão que não. É. Eu não me lembro exatamente como foi feito isso, mas eu acho que não era latim, como a gente faz aqui, não. Eu acho que não. E esse sempre foi latim, né? Sempre foi latim. Uhum. A gente fala que desde 1711, né? Porque a data da fundação da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que é responsável pela Semana Santa, ela foi criada em 1711. A gente fala que a Semana Santa aqui, desse jeito, vem desde essa data, Ah, sim. 1711. Provavelmente pouco depois, né? Porque até a Irmandade se instalar, etc. Primeiro, não sei se primeiro ano já houve, então, né? Toda essa questão da Semana Santa, ou se esperava alguma coisa, também consolidar mais a Irmandade, pode ser. Pode Ah, ser. pode ser. É, faz sentido, né? Mas, igualmente, a gente fala de 711. Aham. 1711. E eu não sei se isso é provável que tenha conhecimento, né? Sempre foram esses ofícios do Padre Emerito Xavier? Sempre. Sempre foram? Desde que ele compôs. Uhum. Antes disso, Antes é uma dúvida, né? há uma dúvida? A do ex não sabe bem qual compositor, nesse pode ser. Uhum. Haja outro compositor que tenha. Logicamente houve, Sim, né? sim. Eu acho que tem Já que a ofício. Semana Santa começou em 2700 e tanto, né? Eu acho que tem ofícios do Manuel Dias, do Antônio Santos Antônio Cunha, Santos Cunha. também tem, A não é? impressão que eu tenho é que foi Antônio Santos Cunha. É, Mesmo assim, antes dele, pois é, e antes né? dele, verdade. Verdade. Aí fica essa incógnita, né? Exatamente. É interessante isso. Interessante, antigamente, justamente as Martins Laudes,
os cantores, hoje os coroinhas, né, que Uhum. cantam, etc. Um outro padre também. Antigamente eram só padres, Ah, é? exclusivamente, exclusivamente. Vinham muitos de fora também, Sim. cantavam não só daqui, não havia suficientes padres cantores aqui para fazer, vinham de fora. E o grande cantor de Semana Santa, a voz maravilhosa, foi o Padre Antônio Rocha. Não sei se eu falar nele. Não, não. O Antônio Rocha é uma voz maravilhosa e ele praticamente que é do solista em todos os números um, assim, né? Sim, sim. Sacros da Semana Santa. De solo era o Padre Antônio Rocha. Olha, que interessante. Não lembro do Não, Padre. não. E aí, assim, Ele era irmão do professor Joaquim Rocha, que deu aula de teoria no conservatório, de sim, flauta, era sim. irmão dele. Eu realmente eu não conheci. Nossa, mas que legal, isso é interessante. E Acredito que alguém volta perto de alguma gravação do Padre Rocha. Alguém que gravou há muitos anos, né? Uhum, Acredito que sim, porque foi um cantor extraordinário, uma voz lindíssima, muito firme. uhum. E os coroinhas apareceram quando, O assim? Padre Teixeira, quando fundou, né, a Associação dos Coroinhas, o ano exato agora da fundação, não lembro, pelo menos antes de 1976, acho que sim, no bicentenário no bicentenário da Lira São Joanense, eles já cantaram uma ofício de Santa Cecília, eles já Ah, cantaram, nossa. eram crianças. Então Aham, era interessante que eram só crianças, então é diferente, nós nos acostumamos a ouvir os sempre padres, vozes adultas, né? De repente, vozes de crianças, que eram todos crianças, desde aquela época, e realmente eles assumiram. E foi muito bom, porque ia ser muito difícil, porque hoje há um outro padre que canta, né? O é, padre Alisson, são o, poucos. o Sr. Geraldo, e o padre Ramiro também cantava, Ramiro mas cantava. são poucos, né? É, o Antigamente eram só Sérgio, né? padres. Se não fossem os coroinhas, estaria bem difícil de levar os ofícios. É verdade. E quem que coordena os coroinhas hoje em dia? O padre Geraldo? Eu acredito no deve ter o assistente É, eclesiástico, é. mas é o Márcio mesmo. Sim, o Paulo Márcio, né? Não, o Paulo Márcio, na parte musical, é o Paulo Márcio. Isso, E a coordenação dos coroinhas que seja o Márcio o Alari. Márcio. Aham. É. Eu não sabia desse fato dos padres, não. Achei curioso isso, no mínimo interessante. Às vezes vinham padres de fora, né? Assim, que, né, sem ensaio, nem nada, e cantavam direto, né? Porque eles, porque antigamente havia Uhum, regularmente os ofícios de trevas em todas, acredito em todas as matrizes, né? Você vê que Tiradentes mesmo que voltaram a levar alguns ofícios, né? Um ofício, os três ofícios de trevas, né? É um só que o Tiradentes leva, e aquele lá já tem sido comentarista muitas vezes também. E lá você vê, tem o Tenebrário. Tenebrário, sabe o que é, né? uhum. Sim, sim. Aquele, como é que fala? O Tenebrário é o nome que a gente fala das velas, Castiçal? uma espécie É, uma de espécie de candelabro. candelabro, É, isso, aquele candelabro, candelabro isso, triangular, isso. né? Se chama Tenebrário. Você vê que Tiradentes tem Tenebrário, né? Quer dizer que Uhum. sempre levaram lá o Fiche de Trevas. É bem bonito de lá, viu? Bem bonito, bem construído. O Tenebrário, É, sim. bem bonito, O bem nosso bonito também mesmo. é, né? Uhum. A Também, catedral. também, também. A catedral é grande, né? A catedral achei imponente, muito bonito. São 15 velas. E de cima, do vértice, representa Nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que cada salmo é cantado, é apagada uma vela, né? E simboliza a descida de Nosso Senhor ao sepulcro, a descida para a morte. Então, vai apagando. No final,
quando a igreja toda é escurecida, e lá com os pés, etc., representando o momento da morte, o cataclismo que houve na morte de Cristo, né? A vela que antes do verso foi retirada, colocada, primeiramente encostada à escuridão total da igreja, o pessoal bate os pés, bate os livros, né? O ruído da morte, do cataclismo. E aí a vela que estava no vértice volta para o vértice, e essa vela não apaga, não é apagada, mostrando que Cristo vence a morte, e Cristo não é vencido pela morte. Então, a vela que representa nosso Senhor Jesus Cristo deve ser uma vela branca, essa vela continua acesa. Nossa, interessante isso. Muito legal. Professor Vigar, muito obrigado pela sua presença, solicitude, por estar aqui com a gente, inaugurando o Pode Compor, nosso podcast. É um prazer. Agradeço de coração. Obrigado. Até a próxima. Nada que agradecer.